Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou o Ed de Drummer e a Bíblia também tem super-heróis, Botega! É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar de heróis. Nossos heróis não jogam teias, nem são feitos de aço, mas eles estão vestidos a armadura celestial. Ô, louco, bicho! E hoje, para nos motivar, então, nesse início de ano, nós vamos falar, então, sobre os heróis da fé. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega. Então hoje nós vamos falar sobre os heróis da fé, como a gente já comentou, certo? Então acho que é interessante nós começarmos a falar, porque hoje nós vamos nos basear principalmente lá em Hebreus 11, né? Que fala sobre os heróis da fé, fala sobre vários nomes aí, fala sobre essa questão de fé e tal, né? Uhum. E claro que Hebreus 11 é baseado em praticamente toda a Bíblia, né? Muito no Antigo Testamento, inclusive. Assim como todo o Testamento. Mas é interessante a gente comentar no início o que é fé. Né? Só pra gente poder dizer, bom, vamos falar sobre os heróis da fé, mas heróis do quê? O que é essa tal de fé aí? Só pra gente deixar claro, assim, o que é a fé, até para as pessoas entenderem sobre o que a gente vai estar baseando a nossa conversa. O que é fé, Botelho? Então, como a gente tem, como Paulo sempre fala, né? E também começa, a gente pode ter ali no primeiro versículo já o exemplo do que é a fé, né? Ele começa que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Então a gente já tem ali um resumo do que a gente pode ter de fé. Fé, se a pessoa quiser um resumo rápido, é aquilo que a gente crê sobre algo que a gente não vê, né? E é algo que baseia todo o capítulo 11, né? Que é que todas as pessoas que viveram pela fé são pessoas que acreditaram em algo que não tinha algo que a gente poderia dizer, não, eu tenho certeza porque eu vi esse tipo de certeza, eu vi esse tipo de ponto que me dá a certeza. Não, eu acredito em algo que eu não posso ver, né? Assim como nós acreditamos em Deus, em quem a gente não pode ver, mas a fé também é isso, é a gente crer em algo que a gente não pode ver, e nesse caso aqui, na fé das promessas de Deus, né? E pra gente usar um exemplo, apesar que a gente vai usar os nomes aí de Hebreus 11 como exemplo, né? Sim. Mas um exemplo rápido, sim, pro pessoal entender, é quando Jesus vai lá com o cego Bartimeu, né? Por exemplo, ele chega lá no cego e Jesus pede, o que tu quer, né? Que tu quer? Bem humorado Jesus, né? Eu queria que você me trouxesse, sei lá, um prato de sopa, né? Isso que eu tô querendo. Eu quero enxergar, né? então o cego Bartimeu diz, eu quero ver, né? E aí Jesus diz o quê? Então veja, né? Porque a tua fé o curou. Então como é que a gente pode entender? Não é o milagre que faz a pessoa acreditar, mas a pessoa acredita e aí acontece o milagre. A pessoa, ela tem fé, ela acredita naquilo que ela não pode ver. Veja que ele era cego. Olha só. Ela acredita naquilo que ela não pode ver, ou seja, o cego, ele sabia que quando Jesus estava ali, Jesus podia ajudar ele. Ele realmente acreditava que Jesus era alguém que podia curá-lo, né, ou ajudar ele de alguma forma. E daí, por essa fé de acreditar em algo que ela não sabia se realmente ia acontecer, mas ela acreditava naquilo. Então, curou essa pessoa, né? Mas não, a gente não pensar apenas na questão de cura, de milagre, mas acreditar no próprio Deus, né? A própria fé em Deus. Assim como a gente vai ver por todo o capítulo 11 ali, né, que fala bastante sobre isso, do que eles estavam acreditando. Exatamente. Então, assim, é mais ou menos assim, não é que Deus se prova que ele existe e nós acreditamos nele. Não, a gente acredita em Deus
A gente tem fé em Deus sem ele provar que ele existe. A gente não precisa disso. A gente acredita sem ele se mostrar a nós e tal. Claro que a gente tem... Alguém pode citar, mas a gente tem a revelação... Como é que é o nome? Revelação Universal? Agora não lembro. Me esqueci o nome. Me deu branco agora. Opa. Me deu branco. Tá na fé, agora vai ser na fé. É isso, vai ser na fé. Mas é aquela revelação lá, que Deus ele se revela através da natureza, através das pessoas, através de toda a criação, que é a revelação, digamos assim, que mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela sabe que existe Deus por causa dessa revelação. E depois tem os outros tipos de revelação. A gente falou já isso em um episódio, mas como me deu o branco de que revelação eu estou falando, me deu o branco também em que episódio a gente falou, né? Mas vai estar no post, não vai estar? Não vai estar porque eu não lembro. Então não tem link no post. Se tiver o link no post é porque eu lembrei de que episódio é. Mas deu um branco total aqui, gente. Começar a tomar uns ômega 3 aí pra melhorar a memória. Deixa eu pesquisar aqui. Mas enquanto tu pesquisa, vamos falar ali desse primeiro versículo de Hebreus, né, que é interessante que ele começa de uma forma poética, né, que ele fala duas frases em conjunto, né, para explicar o que é a fé. Então na primeira ele fala da certeza, né, da certeza de coisas que se esperam, né, essa certeza, assim como no episódio lá do Edgar, ele falou que não gostava de gente que falava as coisas de grego, mas eu, ao contrário dele, vou falar as palavras em grego, né, porque essa aqui é especial, olha. Então eu vou até citar aí o episódio extra desse do Edgar que comentou. Link no post! Link no post, episódio extra que o Edgar critica as minhas palavras em grego. E Botega, interrompendo você rapidamente para um anúncio muito especial. A revelação não é universal, é geral, né? Geral. Que se refere às verdades gerais que a gente pode aprender sobre Deus, então, através da natureza. Aquela desculpa que ninguém pode dizer que não conhece a Deus, né? Isso, e nós temos também a revelação especial que se refere, então, às verdades específicas que a gente aprende sobre Deus através do supernatural, através da Bíblia e tal. E a revelação progressiva, então, sai um pouquinho disso, né? Que daí é a revelação que Deus foi se revelando ao povo, né? Isso. Aos poucos. Então a revelação geral que tu falou lá de Romanos, tem Romanos 1:20, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria atividade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mas então, voltando aí o seu comentário que você estava falando, Botega, do grego e aramaico e tal, continue, por favor. Então, ali a palavra que ele fala em certeza ali, do primeiro versículo, é a hipostasis. Então a gente começa ali, a palavra ela tem referência a algo que é firme, né? Hipo vem de abaixo, ali a gente tem então, a gente liga com as palavras em português ali de hipoglicemia, sei lá, outras coisas que começam com hipo, então que são coisas abaixo alguma coisa, né? E o histemes é o que mantém, então seriam coisas que são sustentadas. Então essa certeza é algo que nos sustenta, né? Essa nossa fé, essa que dá o sustento da nossa certeza, né? Então ela é também usada no capítulo 1, verso 3 aí de Hebreus, como a palavra sustentando. E é engraçado até que aqui na Bíblia do MacArthur, que eu uso como base, ela tá usando uma palavra errada, ele usa, sei lá por que eles botaram aqui botaram como expressão exata, mas enfim, mas é sustentando a palavra que tá lá. E no capítulo 3, versículo 14, como confiança, se tu for olhar esses dois versículos, eles vão usar a mesma palavra e a gente vai poder ter uma ideia completa sobre o que é essa fé, o que o autor estava querendo falar sobre essa certeza que a fé nos traz, né? Então ela é algo que nos sustenta, ela dá certeza sobre o nosso futuro na questão espiritual, né? E aí depois ele continua, né? A convicção das coisas, que não é baseada em evidências empíricas, ou seja, evidências que a gente pode testar como num laboratório, né? Como é feito os testes científicos, né, os testes empíricos, mas através de uma segurança divina, que é dito lá em Efésios 2:8, né, que essa fé ela é um dom de Deus, né, então é uma segurança que vem de Deus e é algo que a gente tem essa certeza fixa, né, sustentada. De onde vem a fé, no caso? A fé vem de Deus. Isso. Não é nossa, digamos assim. Não é? Ligue no post, episódio de Noé.
Que Noé vai ser citado aqui também, olha só. E é interessante, Botega, também, que tu comentou ali sobre a fé e tal, o que é, né? Segundo Hebreus, citou também ali que ela vem de Deus, conforme Efésios. E Hebreus também, no versículo 6 do capítulo 11, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a gente percebe que a fé, ela é muito importante para o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa realmente ter fé em Deus, que é um dom de Deus, né? Vem de Deus, para podermos agradá-lo, né? E a gente percebe, então, a gente pode começar a citar já esses nomes de heróis da fé, né, que Hebreus 11 nos traz, para demonstrar quem são essas pessoas que agradaram a Deus através de sua fé, né? Até esse ponto de impossível agradar a Deus, né, ele é um ponto bastante complicado das pessoas que não são cristãs entender isso, né? Que a gente só agrada a Deus quando a gente tem a fé em Cristo, né? Sem isso, a gente pode até estar fazendo algo bom, talvez ajudando algum, sei lá, alguém lá nas enchentes lá que teve aí nesses tempos, né? Então, pode até ajudar, vai dizer, Deus se agrada dessas coisas, mas você está fazendo isso por um motivo egoísta, porque você não está fazendo isso com a tua fé em Cristo, pensando em ajudar as pessoas, e isso não agrada a Deus. Deus não agrada de quem está em pecado, né? Deus agrada de nós porque nós fomos justificados através da nossa fé, né? Assim como grande parte das pessoas que estão nessa lista, porque muitas pessoas dizem, como as pessoas eram salvas antes de Jesus, né? Porque a graça sempre existiu, né? As pessoas pensam que a graça só veio com Cristo, ela sempre existiu. E aí a gente vê, por exemplo, que nem Abraão, que a gente viu no episódio de Abraão, link no post, que Abraão creu e isso foi lhe creditado como justiça, né? Isso. Imputado, justiça. Isso, exatamente essa palavra aí. Imputado. Então ele foi justificado pela sua fé. Naquela época, eles criam na promessa do Salvador, do Messias, e nós hoje a gente crê que o Messias nos salvou, né? Então é a mesma fé, só que em momentos diferentes, né? Isso aí. Então, Botega, nos traga aí essa galera aí que foi exemplificada como heróis da fé. Então vamos pegar a lista. Então a gente tem nos primeiros versículos ali, eu não anotei os números, mas a gente vai falando depois na frente. Então a gente começa com os primeiros heróis, que são Abel, Enoque e Noé, né, que a gente tem ali em Gênesis, os primeiros heróis. Depois aí ele faz uma lista dos patriarcas, que a gente tem ali então Abraão, Isaac e Jacó, e ele também conta as histórias de Sara e José, junto ali nessa história dos patriarcas. Aí a gente tem uma parte de Moisés, uma parte que ele vai falar sobre os israelitas em Canaã, que então ele fala das muralhas, fala de Raabe, e depois ele fala uma lista lá que é Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Bons nomes para filhos, né? São lindos nomes. Barack. Barack Obama. Amigo. Mas então, essa é a lista que a gente vai caminhar agora no capítulo 11. Então, Botega, vamos caminhar aí por esses nomes, esses heróis da fé aí, pelos versículos de Hebreus, né? Mas tu acha interessante, então, Botega, ler os primeiros 3 versículos, talvez? Até tu já leu o primeiro, mas acho que... Não sei o que tu acha ali de ler os 3 primeiros ali pra pessoal... Pra gente começar ali, porque eles aí falam sobre a fé, né? E até é a fé em que se vai se basear todos esses nomes ali, né? Então, se puder... Acho que tu tem a NVI aberta aí. Tenho a NVI, vamos lá, então. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquilo que tu já comentou, né? Isso. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho através de quem, né? Vamos lá. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então isso também resume aquilo que a gente começou, até alguma coisa da revelação geral, né? Geral. Isso, que o universo, então, ele foi formado por Deus. Então, aquilo que a gente vê
foi formado pelo que a gente não vê, né? Nesses dois, no versículo 2 e 3, a gente mais ou menos consegue ver o que a gente vai ter pela frente, né? Que ele fala no verso 2 ali, que então dos versos 4 ao 40, que ele vai falar de toda a galera aí, eles receberam um bom testemunho através da fé. E aí no 3, ele te coloca dentro, né? Que se tu é cristão, tu tem essa fé, ele diz, entendemos, né? Então, nós todos, cristãos, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Isso é uma certeza, então isso é a fé que a gente também tem, a gente também é justificado, a gente também recebe bom testemunho quando a gente vive por essa fé. Então ele está nos colocando ali. A gente já está vivendo nisso quando a gente, como cristãos, entende que o universo foi criado de algo que não é visível. A gente não tem como palpar isso, né? Então, no verso 3 ele nos coloca também como heróis ali, porque cremos no universo como uma criação divina, né? Algo que não pode se ver, né? Então, prova da nossa fé. Muito bem. Então Abel começa ali, o versículo 4, diz que foi pela fé que ele ofereceu um sacrifício superior ao de Caim, né? Então, por esse motivo, né, pela fé, o versículo diz, né, ele foi reconhecido como justo, né? Então a gente percebe que a fé, digamos assim, no caso de Abel, ela foi um exemplo através do sacrifício que ele ofereceu a Deus. Ele realmente fez um sacrifício de coração, diferente do seu irmão Caim, que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Depois ele acabou morrendo por causa disso, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais alta, né? Abel foi o primeiro mártir da Bíblia. Veja só, olha ali, hein? E por que começa com Abel e não começa com Adão e Eva, hein? Olha ali, hein? Por quê? Pergunta, hein? Intrigante, hein? Boa pergunta, essa eu não sei te responder, Botelho. Porque Adão e Eva tiveram comunhão com Deus, e a gente tá falando de fé, de algo que não é visível. Adão e Eva viram a Deus. Olha só, grande observação, olha só, por isso que, Botega, eu gosto de gravar contigo, porque tu é um cara, assim, estrogonoficamente sensível. Estrogonoficamente sensível nesses pontos, né? Uma pessoa estrambólica, entendeu? Vale... Pessoa inoxidável, ou seja, uma pessoa que tem brilho de Jesus, né? Inoxidável. Vale citar também que muitas das referências que eu tô tirando aqui não é porque eu sou um teólogo reformado de grande sapiência, né? Na verdade é porque eu tenho uma Bíblia de estudo e eu leio ela, tá? Eu leio os comentários. Então, por favor, não compre a Bíblia de MacArthur, senão vocês vão ter todos os spoilers das minhas falas. Muito bem, Botega. O próximo nome dessa lista é Enoque. Isso. E Enoque, ele é uma das pessoas, veja só, que elas são arrebatadas. E a pessoa pensa que arrebatada é o que acontece apenas lá no Deixados para Trás, né? Mas o arrebatamento, né, que lá é o arrebatamento, mas arrebatado, tem outra pessoa que também foi arrebatada na Bíblia, nós vamos falar de Enoque agora, que arrebatado significa que Filipe também foi arrebatado, né? Só que Filipe ele foi arrebatado, mas ele apareceu em outro lugar, porque arrebatado significa sumir de repente, né? Foi tirado dali. Então, assim, Enoque, por exemplo, a Bíblia diz que pela fé ele foi arrebatado e ele não experimentou a morte. Então ele foi para junto de Deus, né? Ele diferente de nós no futuro, né? A nossa promessa sobre o arrebatamento, Enoque foi uma das poucas pessoas que já recebeu o arrebatamento antes mesmo do tempo, né? Então dá pra ter uma noção da fé que ele teve, né? Deus não quis nem dar pra ele a morte, já disse, vem pra cá que tu teve fé. Vem pra cá! Deus chegou lá, Enoque, vem pra cá. Isso passa lá em Gênesis 5:24, né? No qual andava com Deus, né? Ele andava com Deus, assim como Noé também andou com Deus. E foi arrebatado, assim como também Elias, né? Que a gente também sabe que foi arrebatado. E o autor aqui, ele usa agradar no lugar em que em Gênesis 5:24 falava em caminhar, né? Então a gente consegue ligar esses jargões, né? A pessoa que anda com Deus é uma pessoa que agrada a Ele nas coisas que faz, né? Então, como a gente está pegando aqui todos esses exemplos, é as pessoas que vivem pela fé. Assim como a gente falou antes, Abel viveu pela fé porque ele conhecia, apesar de em Gênesis não estar citado como é que ele deveria fazer o sacrifício, né? Mas já existia essa cultura do sacrifício e Abel fez de forma correta, já... O irmão dele não, o irmão dele, Caim, né? Caim não fez, né? Fez lá de qualquer jeito, vou fazer aqui umas coisinhas, já Abel deu as primícias, né? E aqui também, Enoque andou com Deus, caminhou pela fé, e isso foi acreditado nele como justiça, e ele nem precisou experimentar a morte. Veja só, e aí tu já citou Noé. Noé também foi um cara que tá aí nessa lista aí, versículo 7, e
Bom, a gente nem precisa, a gente conhece a história, né? E a gente sabe que Noé tinha que ter muita fé pra pegar do nada sua família, vamos construir uma arca num lugar que nunca choveu, porque vai vir uma enchente. Então, digamos assim, por meio da fé dele, até porque ele também já tinha fé antes, até porque Deus resolveu salvá-lo, né? Salvar a humanidade através de Noé, porque a fé tinha. Então, ele se tornou o herdeiro da justiça. Veja só. Isso, ele construiu uma arca por 120 anos, então tu tem que ter uma fé bem forte aí pra te, mesmo sem saber o que é chuva, chegar e construir uma arca gigante durante 120 anos e dizer, olha, não, é porque vai inundar o lugar aqui, realmente tu tem uma fé que tu faz as coisas sem precisar ver, né? Ele não precisou ver a chuva, não, tá começando a alagar aqui, eu vou fazer, porque eu acho que realmente isso aí vai acontecer, né? Não esperou começar a chover pra construir a arca, não, ele construiu 120 anos antes de começar a chover. Mas aí tu falou do versículo 7 de Noé, a gente deu uma passada rápida por cima do versículo 6, né? É que o 6 eu citei antes, né? Por isso. Tu citou antes. Mas eu não comentei ele. Falta o meu comentário, né? Que ele fala, né, que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso foi o que tu falou antes, né? E agradar... Ele frisa que crer que ele existe, né? Então, ele tá colocando ele, a palavra ele ali, né, por cima, que creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né. Então aqui a gente vê que ele tá colocando o nome ele para justamente dizer que ele é o Deus das Escrituras, o Deus único, né. Então não é tipo crer em algo, crer de forma sem saber, né, tipo um agnóstico, ou crer, eu tenho fé na Nossa Senhora Aparecida lá e essa fé vai me salvar. Não, é crer nele, o Deus das Escrituras, né? E ali também a tristeza para quem prega o Evangelho da Prosperidade, né? Que aí o galardoador, né? Tu vai receber as coisas, né? Não é receber um carro zero, né? Mas sim tu receber o perdão, a justificação de Deus, né? Então isso a gente vê no capítulo 10, versículo 35 e 38, que o autor de Hebreus já fala desse galardão aí relacionando a vida eterna e a vida pela fé, né? Então esse é o nosso galardão que a gente vai receber aí, que ele fala no versículo 6, não é nada material que a gente vai receber aqui, né? Muito bem, então Noé ali, ele... É interessante Botega Noé, porque assim, provavelmente ele não era um cara que sabia construir uma arca, né? Não era. Ele não tinha Google. Não era. E naquela época não tinha Google, né, pra pesquisar. Então ele ou Deus deve ter mandado um projeto pra ele, ou ele deve ter dado umas erradas, assim. Por isso a gente demorou 120 anos, né? Pois é. É que demorava bastante, né? Tinha que conseguir toda a lenha, né? Toda a lenha, toda a madeira, né? Mas vamos ao próximo, que o próximo, ele ele tem vários versículos aí que ele usa, né? Vai do 8 Começa até o 19. Né? Vai do 8 até o 19, ele até cita alguma coisa ali no meio. Isaac e Jacó, mas Isaac e Jacó depois ele deixa ela pro 20. Que é Abraão. Abraão, inclusive, a gente já gravou um episódio. Link no post! Então a história de Abraão é de Gênesis 11, versículo 27 até 25, versículo 11, né? Então que fala de Abraão ter saído de um local desconhecido, né? Já começou a fé ali, né? A fé já começou ali, ele sair de sua terra, né? Isso, então já é algo... Quando tu ouvir o episódio de Abraão, ou se tu ler ali esse trecho de Abraão, tu vai entender, assim, de uma pessoa que tava sempre num lugar e, digamos, pega e diga, não, agora eu vou sair pra uma terra que ninguém sabe como é que é, ninguém sabe como é que tá. Vou pegar e vou ir lá. É quase tipo Botega, que ele saiu daqui e foi pra Inglaterra. Só que, claro, ele sabia como é que a Inglaterra tava, mas foi... Então, imagina, pra Abraão foi um pouquinho pior. Bem pior, né? Porque ele não sabia como é que essa terra tava, ele não sabia se ele ia ter alimento, se ele não ia ser morto por alguém no caminho, ou algo do gênero, sabe? Foi lá, raça e coragem, foi com o mantimento básico pra chegar lá, e aí vai chegar lá e vai começar a fazer alguma coisa, né? Já é diferente de mim, que já fiz todo um planejamento, já sabia como é que tava o mercado aqui, né? Olha só. E também, pela fé, ele cita a questão de seu filho, né? Sua herança, porque Deus prometeu um filho, e eles já estavam em idade avançada, Abraão e Sara, né? A Sara era estéril, né? E aí eles acreditaram, e Deus foi fiel.
E receberam um filho, então. Porque Abraão, ele foi pra essa terra porque ele sabia que o lugar dele não era ficar parado no lugar dele, né? A terra dele era a terra celestial, não um pedaço de terra aqui. Então ele não se importou em viver como um peregrino ali no deserto, né? Andando pra lá e pra cá, dizendo com essa herança que ele ia receber dessa terra, que também ele nunca morou nessa terra, né? E depois também foi passado pra Isaac e Jacó, né? Que passaram a vida inteira tentando receber essa herança e viveram a vida inteira em tendas através da fé que eles tinham de que essa terra ia ser por herança deles, né? Que fala da pátria celestial ali no versículo 16, né? Isso. Então a Sara também, que conta a história ali mais ou menos no mesmo período ali, né? Que gerou o filho da promessa. Nem Sara, nem Abraão tinha vitalidade para fazer isso, mas conseguiram através da promessa de Deus, creram, né? Tiveram fé, ambos tiveram fé, né? E eles todos viveram aí, todos os patriarcas viveram nessa promessa de receber, viveram nessa fé aí de todas essas coisas, né? Da justificação, da terra que eles iam receber ali, dos filhos que eles iam criar, todas essas ideias aí que foram surgindo daí, né? E também pela fé tem a questão de Isaac, né? Que Deus colocou Abraão à prova e Abraão ofereceu Isaac como sacrifício, né? Isso. Abraão conhecia já que a promessa envolvia Isaac, né? Isso a gente fala também lá no episódio. Mas Abraão, sem pensar duas vezes, ele sabia que Deus podia ressuscitar Isaac se matasse ele, né? Porque ele sabia que, Deus disse que a promessa ia ser através de Isaac. Aí agora me chama para ir matar ele. Acho que pelo menos ressuscitar ele iria, né? Então dá pra ter assim uma noção de que ele recebeu, né? Até ele fala ali, né? Que ele, onde também figuradamente o recobrou, ou seja, ele no final do versículo 19. Vou ler na NVI aqui, pra ficar mais fácil, ó. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ou seja, ele, mesmo não matando Isaac, ou seja, Deus não precisou ressuscitar Isaac desse sacrifício, mas é como se tivesse sido, né? Porque ele foi com a intenção de matar Isaac, o anjo parou ele e ele recebeu Isaac, ou abraçou ele e matou o carneiro lá depois. Então é como se realmente tivesse acontecido o sacrifício de Jesus ali, né? Que foi entregue à morte e ressuscitou. Então, figuradamente, ele recebeu Isaac da morte, né? Daí no versículo 20 a gente continua falando de Isaac. Isaac, Jacó e Esaú, né? Que também não tem muito o que falar aí. Que Isaac também foi pela fé, e depois Isaac abençoou Jacó e Esaú, né? E aí ele começa a falar sobre Jacó, que Jacó, pela fé também... O bordão de Jacó. Isso, o bordão tá no ar! Então pela fé, o Jacó também ele abençoou cada um dos filhos de José, Efraim e Manassés, né, Botelho? Isso aí. E depois José, no fim da sua vida, ele também faz menção do êxodo dos israelitas do Egito. Olha... Então ele deu instrução então acerca dos seus ossos, para os ossos, né, serem colocados no local correto. Então, isso tudo pela fé, porque eles acreditavam na promessa de Deus, né? Isso. Eles acreditavam nas promessas que tu falou, da terra prometida e tal, né? Então mesmo o José vivendo a vida inteira dele no Egito ali, né, como ele viveu ali como governante, ele, mesmo assim, ele sabia que aquela terra ia ser a terra prometida. Então, joga meus ossos lá, porque eu sei que aquilo ali depois vai ser a terra dos israelitas, né? Né? E a gente pula pra Moisés, então. Agora começa a história de Moisés. Moisés, a gente vê que pela fé também ele foi separado, né? Foi escondido para não ser morto, né? Isso já começa com os pais dele já tendo essa temência a Deus, né? Sendo tementes a Deus, e também que Moisés era uma pessoa favorecida ali, né? Que eles sabiam da promessa que ia vir pelo filho deles, né? Isso aí. E quando adulto, daí também por sua fé em Deus, né? Isso. E não é como o filme de Moisés, tá? Porque no filme Moisés ele não conhecia Deus, né? Mas aqui a gente entende que Moisés ele conhecia o seu povo, né? Porque no filme Moisés ele nem sabia quem é o povo dele, né? Moisés ele era um cara assim, eu sou filho aqui do Egito mesmo, não sei quem é meu povo e tal. Mas não, ele sabia quem era o povo dele e ele preferiu ser maltratado, né? Do que como ser um hebreu do que... filho
Porque é filho filho adotivo da filha do faraó. Isso, do que desfrutar dos prazeres do pecado, diz ali, né? Ele teria pecado, né, se tivesse recusado assumir essa responsabilidade que Deus tinha dado pra ele a respeito de Israel, né, porque Deus ia salvar o povo por meio dele, né, então ele já tinha essa noção, né, tanto que a mãe dele criou ele por sorte ali, né, porque a filha do faraó deu pra mãe de Moisés para ele cuidar, né? Então, creio que enquanto Moisés ia crescendo, ele sabia que ele era quem ele era. Né? Isso. Mas na verdade, assim, eu entendo, assim, que Moisés não sabia que era ele que ia libertar o povo. Moisés, ele sabia de uma coisa, que existia uma promessa da terra prometida, então existia uma recompensa para aquele povo. Sim. Aquele povo, ele vivia no Egito, mas com a esperança de que eles iam encontrar a terra prometida. Mas ele não sabia que ele ia ser, tanto que daí ele preferiu, digamos assim, essa desonra, né, para poder viver com o seu povo esperando a promessa. Uhum. Mas aí depois ele foge do Egito, né, porque ele faz aquela besteira, e depois ele descobre que era ele que ia ter que fazer essa libertação e ir até a terra prometida, né? Sim. Ali depois no versículo 26 também mostra Moisés sofrendo por causa da fé genuína dele, né? Que nem tu falou ali de todas essas coisas, assim como Cristo fez, sofrendo por amor a Cristo, né? Como Cristo fez, ele fez por amor a Cristo, digamos, né? Pela fé que ele tinha nas promessas. Então, a gente consegue ver ali mais um exemplo de fé em que a pessoa sofre por causa da fé e pensando na promessa futura, né? A gente não tá aqui para passar a mão na cabeça das pessoas, né? Se a gente tem a fé e sabe o que é certo, a gente vai seguir por esse caminho. E depois tem toda a questão da Páscoa, né? Então tem a questão disso que ele confiou naquilo que é invisível, né? Perante o rei. Então ele não via Deus, mas ele confiou, até porque ele recebeu essa missão, né, pela sarça lá e tal. Uhum. E depois, pela fé também, ele atravessou o Mar Vermelho com o povo, né? Como em terra seca, veja só. Olha só. Então a gente percebe que ele teve que ter fé, porque ele chegou na frente lá do mar e agora, José? E agora? José, tem um exército atrás de mim. José é o que veio antes, né? Mas, e agora, Moisés? E agora, Moisés? E agora, Deus? E aí Deus abriu o Mar Vermelho pra eles e atravessaram tudo certo. Então, continuando ali, verso 30, né? Vai falar de Raabe, né? Obedecendo. É isso, o povo... A fé de Raabe é no 31, né? É verdade. 30... No 30 caiu os muros de Jericó, a gente já tá com Josué daí, né? Isso já é o primeiro versículo ali dos israelitas em Canaã, né? Isso. Inclusive, vocês podem ouvir um relato de como poderia ter sido se tivessem sido enviados os 3 espias no episódio extra de RPG que a gente lançou no finalzinho do ano passado, no link no post. Olha só. Em que os muros de Jericó caíram, né? E não foi graças aos 3 espias, 3 patetas, né? 3 patetas, realmente. Esses não estão nem na Bíblia, né? De tão patetas que foram. Resolveram tirar, né? Deixa só os 2 lá que... Não, isso aí não foi inspirado por Deus, porque tá muito ruim isso. É muito ruim. Então todo o povo ali, né, obedecendo a instrução de Deus, através da fé, né, eles não precisaram tomar nenhuma atitude militar, nenhuma decisão militar para derrubar os muros de Jericó, né, foram só estar ali ao redor, rodeados por 7 dias, né, como diz no verso 30. O poder de Deus derrubou. Vai estar lá em Josué, capítulo 6. Depois a gente tem versículo 31 que fala de Raabe, da fé dela, né? Ela teve fé, digamos, teve os espias que foram lá, ela ajudou os espias e essa fé dela, porque ela acolheu os espias, ela não foi morta nessa incursão em Jericó, no caso. Isso. Ela sobreviveu, Deus lhe protegeu. E aí então, o autor vendo que ia tomar muito tempo escrevendo de todo mundo, ele dá uma resumida, né? Aí ele fala, então, o que mais... Nós no podcast, vamos resumir. Vamos resumir, né? Porque o que mais direito? Não vai ter Bíblia suficiente pra lembrar de todo mundo. Aí ele dá uma resumida, e é interessante que ele fala
desse grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas são mostrados em pares, né? Eles são em grupos de 2 pessoas em ordem que não é cronológica, mas o mais importante vem primeiro do par. Então, como por exemplo, tu tem ali Davi e Samuel, então são 2 pessoas que viveram próximas, mas o mais importante vem antes, né? E aí, então tu pode pegar os outros também, né? Que é Gideão e Baraque, Sansão e Jefté, Davi e Samuel, e depois aí os profetas. E o interessante também que Davi foi o único citado que foi rei mesmo, né? Os outros só foram juiz e profetas. E, inclusive, Davi dá pra ser incluído como um profeta também. Mas, enfim, e finalizando a lista, tu finaliza com Samuel, conhecido como por suas incessantes orações. Olha e só. É interessante notar que a gente citou ali algumas coisas. Alguns a fé foi demonstrada que através do sacrifício, outro porque andou com Deus, outro porque escutou a Deus e resolveu fazer aquilo que Deus pediu, né, mesmo sendo loucura. Outro porque saiu de sua terra, do seu conforto, né, que nem a gente citou Abraão, e foi atrás. Outros porque entenderam a mensagem da promessa e fizeram de tudo para continuar nessa promessa, tudo que Deus pedia. Outro porque escutaram a Deus também e fizeram o que Deus pediu, ou ajudaram quem era da parte de Deus para poder dar certo. Ele fala também a questão de conquista de reinos, a justiça, praticar a justiça também, né, na questão, cumprir as promessas, né, alcançar essas promessas, apagaram o poder do fogo, veja só, escaparam da espada, né, então muitas coisas. E tem outros, inclusive, fala que houve mulheres. Veja só, porque se todo mundo fala que a Bíblia é machista, que não cita mulheres, mas a sociedade é machista. Então esse autor aqui, inclusive, ele cita as mulheres, já citou Raabe, mas diz assim, houve mulheres no 35, né? Pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Então tá falando daquelas mulheres que presenciaram Jesus, provavelmente, né? A viúva de Serepta, a mulher de Sunem, e que receberam ali os seus mortos, né? Inclusive também a ressurreição ali, depois ele fala de que a gente pode lembrar de Lázaro, né? E a fé, ela não traz só coisa boa também, não. A fé traz também muita coisa que a gente vê hoje na igreja perseguida. Por exemplo, ele fala que alguns pela fé eles foram torturados, recusaram ser libertados ou talvez negar a Deus, né? Isso, apedrejado. Isso, zombaria, açoite, apedrejado, que a gente falou, foram colocados em prisão. Viveram peregrinos. Cerrados ao meio, né? Olha Participaram só, então de espetáculos de magia, né? Os mágicos, né? Mágicos da época. Mas essa foi... Teve outros que participaram do Walking Dead, porque na NVI o versículo 37 diz que andaram errantes, né? Olha só, Walking Dead. Ai, nossa, essa foi série. ótima. Então, assim, foram maltratados, necessitados. Então, assim, diz aí o 38, ele conclui que o mundo não era digno deles. Então muitas pessoas, elas pensam, que nem a gente viu lá que tu falou, Botega, que no caso, Abraão, ele sabia que Deus tinha uma terra prometida. Mas Abraão, através de seu caminhar, né, da sua peregrinação, ele entendeu que essa promessa, ela era uma terra celestial, ele não pertencia a esse mundo. Então a gente percebe que o mundo não era digno dessas pessoas que tinham fé, o mundo não é digno de nós, né? O mundo, quando a gente diz assim, é o mundo que a gente vive, com o pecado e tal. Então não é que nós deveríamos merecer esse mundo, e às vezes a gente fica muito... Eu vou deixar isso pra gente comentar no próximo bloco, mas é interessante notar esse versículo. Então guarde esse versículo pra gente pensar no próximo bloco, tá? E daí a gente vê que... isso. E a gente vê que eles vagavam aí pelos desertos, cavernas, montes, ficavam, né? Mas eles sempre esperavam a promessa de Deus, né? Então... Aí no próximo bloco a gente pode comentar, então, o que a gente pode usar pra nós, né? Então sobre isso, pode ser, Botega? Pode ser, só pra lembrar aí alguns nomes aí sobre esses exemplos que ele falam ali, né? Então, por exemplo, a gente tem, subjugaram reinos, a gente tem lá Josué, Davi, a gente tem praticar a justiça, a gente tem reis justos, assim como Davi, Salomão. Os juízes também, né? Isso. Alguns como Sansão também. Obtiveram promessas, Abraão, Moisés, Davi, Salomão. Fecharam a boca de leão, Sansão, que a gente contou no episódio de Sansão, né? Link no post! Link no post de Sansão ali, que fecha a boca de leões, assim como Davi e Daniel também, né? Que Daniel foi jogado na cova de leões. Exato. Extinguiram a violência do fogo, que tu falou.
Foi o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha. Escaparam do fio da espada. Davi, Elias, Eliseu. E fraqueza também, tu tem ali Gideão, Sansão. Né? Então a gente falou ali dos receberam de volta os mortos. Temos os torturados, tipo Eleazar. Olha Eleazar ali, ó. O Eleazar ali, hein? Olha, será que foi? Ah, Eleazar. Só que Eleazar foi o único que não foi torturado lá. No episódio não, né? No episódio não, só Ebenezer. Naquela época foi será que era esperto. o mesmo Eleazar? Será que era o mesmo Eleazar ou era outro? Porque era um nome hebreu, né? Até o pessoal percebeu que era o nome hebreu lá e se entregou um pouco, né? Porque Ebenezer comentou, né? Então, depois ele é superior à ressurreição, né, que foi Lázaro. Então a gente tem outros ali também que ele fala e tal. Apedrejados a gente tem Zacarias, cerrados ao meio, talvez seja Isaías, né, conforme a cultura da época ali fala. Fio da espada a gente tem também Urias e também várias execuções em massa do povo de Deus, né, que foram mortos a fio de espada. Peregrinos aí, então a gente tem também vários exemplos aí que a gente já citou aí de pessoas que andaram muito aí pela terra esperando as promessas e como peregrinos, errantes, zumbis. Muito bem, vamos para os 2 últimos versículos aí. Sim, podemos citar, Botega. Eu vou ler aqui na NVI, que daí é melhor o pessoal acompanhar aí. Então, os 2 últimos, né? 39 e 40, né? Isso. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Isso é muito importante. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Veja só, bem complexo esse último versículo, né? Mas o que eu consigo entender ali, né? Então que eles procuraram cumprimento das promessas, né? Eles viveram pelo cumprimento, mesmo que eles mesmos não tivessem vivido o cumprimento, mas eles buscaram viver para que essas promessas fossem cumpridas, né? E uma das promessas, claro, que é o Salvador, né? O Messias aparecer e morrer em nosso lugar, que essa era uma das promessas, da parte da fé, né? Da nossa justificação. Então, por isso que ele fala de nós, né? A coisa superior a nosso respeito, né? Que hoje a gente vive pela certeza de Cristo, né? Que ele veio e morreu por nós. Naquela época, eles viviam a vinda do Messias, né? Que ele viria para salvar o povo. E aí ele diz ali que Deus havia planejado algo melhor para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, a gente entende que por mais que eles não receberam aquilo, porque a gente pega Moisés também, Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Isso. Também é um cara que acabou não entrando e tal. Então, por mais que eles não entraram, digamos assim, eles trabalharam para as gerações futuras, né? Para que as próximas gerações pudessem receber essa promessa. Isso. A gente não é que nem os políticos hoje em dia que fazem as coisas só que vão acontecer dentro do mandato de 4 anos, né? Mas ao contrário disso, a gente vive para algo que talvez a gente nem vá poder ver, né? No caso que nem tu falou, né? De Moisés que foi para a Terra Prometida, mas não viveu nela, né? Então a gente vive nesse mundo, mas a gente vive esperando a nossa terra, né, que é a terra celestial. E os próprios apóstolos que esperaram a volta de Cristo, como Paulo, achava que Cristo ia voltar logo e acabou não vendo a volta de Cristo. Isso tu conta no episódio sobre arqueologia da Bíblia? Isso aí, link no post! Link no post. Esse ótimo episódio com Melhoranza aí. Melhoranza e Cacau Marques. E o grande Eduardo Silveira. Isso aí, Ed the Drummer. Só como host. Muito bem, Botega, então vimos bastante aí sobre esse capítulo 11 de Hebreus, né, que nos fala bastante sobre esses heróis da fé, né, e vamos às considerações finais, mas vamos fazer o seguinte hoje, a gente, como eu comentei antes, a gente vai citar ali como a gente pode aplicar isso na nossa vida, né, como a gente pode entender esse exemplo, o exemplo desses heróis da fé, e também até esses versículos finais ali de Hebreus 11, então como a gente pode aplicar isso na nossa vida, vamos juntar considerações finais, pra gente comentar aí o que a gente entende, como que a gente
pode usar isso de bom pra nós, certo? Perfeito. Então o que tu entende disso tudo aí, Botega? Eu, como uma finalização e acho que um resumo ótimo pra gente colocar nesse trecho, né? Eu aconselho todo mundo que for ler Hebreus 11, começar de pelo menos Hebreus 10 ali, que já começa com uma boa explicação das coisas que vão vir, né? É bom sempre ler o livro inteiro, né? Porque, como a gente já sabe, até mesmo, acho que ali no episódio sobre a arqueologia da Bíblia também, acho que foi comentado, que a Bíblia ela não foi escrita em versículos e capítulos, mas sim ela foi escrita de forma inteira, né? Uma carta, né? Tu não lê uma carta pela metade, tu vai ler ela do início ao fim, então eu sempre aconselho tu ler do início ao fim ela, mas eu quero concluir a conclusão, eu acredito, para nós do capítulo 11, ela pode ser encontrada nos 13 primeiros versículos do capítulo 12. Então eu gostaria de concluir com a leitura desses 13 versículos aí, depois eu libero para ti, pode ser? Pode. Então, o capítulo 12, do versículo 1 ao 13, fala assim, ó: portanto, né, então a gente já começa com portanto, já diz, ó, que é uma continuação daquilo que a gente estava lendo antes, né? Portanto, também nós, então ele já coloca nós junto ali, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que a gente acabou lendo ali no versículo 11, no capítulo 11, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vamos prestar atenção nesse versículo, né, que é muito importante quando a gente está lutando contra um pecado, né? Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, assim como Cristo fez, que derramou o próprio sangue pelo nosso pecado, né? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Se você não é disciplinado, e a disciplina é para todos os filhos, então você não é um filho legítimo, mas sim um ilegítimo, um bastardo, um Jon Snow. Além disso... Isso não tá na Bíblia, é no comentário, paráfrase. Comentário do Marcacto? Não. É paráfrase do Botega. Além disso, tínhamos pais humanos, que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, para concluir então os dois últimos versículos, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. E dá para concluir até com o 14 ali. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E dá para continuar. Esse capítulo aí é incrível, né? Se você quiser continuar ali, a gente tem outras palavras de sabedoria para nossa vida. E a gente vê que dentro de 12, 13, eu li 14 versículos aí, a gente tem uma exortação, a gente tem promessas, a gente tem palavras de ânimo, né? Que mesmo a gente sofrendo por tristeza, a gente pode ver que Deus é quem está por trás disso, nos disciplinando para que a gente possa participar da santidade de Deus e que a gente possa ter os nossos olhos fitos em algo que não é terreno, mas sim que é espiritual. É isso, né? aí. Que dura para sempre, é eterno. Isso aí, Botega, e é isso que eu cito também, na questão ali que eu comentei ali do versículo 38, né? Porque a gente vê lá que tu citou, né, antes, que alguns deles, eles estavam esperando a promessa de Deus, né? Eles estavam esperando. E apesar de eles terem chegado na Terra Prometida, a gente percebe que a terra deles era uma terra celestial, né? Era
uma pátria celestial. Então nós ainda estamos nessa promessa. Nós ainda estamos nessa promessa de que quando a gente morrer, através do sacrifício de Cristo que nos justifica do pecado, nós seremos salvos e iremos para nossa pátria celestial, né? Porque nós não pertencemos a esse mundo ao momento que a gente é salvo. Então, digamos assim, aquela questão lá que o mundo não é digno da gente e tal, que eles vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, né? Então nós vivemos da mesma forma. Nós estamos vagando nesse mundo, nós estamos vivendo nessa vida terrena, evangelizando sim, mas nós não podemos deixar que essa vida terrena ela nos tire esse foco dessa nossa promessa, né, digamos assim. E também a fé, como a gente falou sobre a fé bastante, eu vejo que ela é a base do cristianismo. Então, sem fé e confiança em Deus, nós não temos um lugar com Ele. Nós não temos como agradá-lo, nós não temos como ser santos, que nem tu falou ali no versículo 14 do capítulo 12, né? Que sem santidade ninguém vai ver o Senhor, né? Então, sem a fé a gente também não consegue buscar essa santidade. E a gente precisa de fé para conseguir acreditar na existência de Deus, porque sem a fé as pessoas elas só têm uma noção assim de quem é Deus e tal. Deus existe, alguma coisa, porque aquela revelação geral e tal, né? E elas não têm uma fé necessária, porque a gente entende que a fé é um dom de Deus, que a gente vê lá em Efésios, né? E às vezes a nossa fé vai falhar, né? Às vezes a gente vai ter menos fé, porque a gente é falho, a gente não vai deixar Deus agir em nossa vida, e como a gente percebe que é um dom de Deus, então a gente precisa de Deus agir em nossa vida para a gente confiar nele. E a gente vai querer confiar em nós mesmos, não vamos querer deixar Deus agir. E a gente vai passar por provações, querendo ou não. E é nessas provações, como a gente viu nesses diversos exemplos, Botega, dos heróis da fé, a gente viu diversos exemplos que o pessoal passou por provação, passou por perseguição. Mas é nessas provações que a gente fortalece a nossa fé. É nessas provações que a gente percebe, no momento que a gente passa pela provação, a gente vê que a gente se manteve firme. E Deus esteve ao nosso lado e a gente fortalece. Porque lá em Tiago 1, do versículos 2 ao 4, ele fala que a provação, ela vai produzir uma perseverança. Então a gente tem que considerar a aprovação um motivo de grande alegria na nossa vida, porque ela é... Eu vou ler aqui o versículo, né, para ficar o pessoal contextualizar melhor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, se a gente quiser amadurecer, se a gente quiser buscar a Cristo e ser semelhante a Ele, se a gente quiser brilhar a luz dele, né, sermos pessoas inoxidáveis, né, Botega? Então a gente precisa... Assim como eu sou. Exatamente. Então a gente precisa perseverar nas provações através da fé. Então a gente tem que se agarrar em Deus, realmente. Usar como exemplo esses heróis da fé, que passaram por diversas coisas e alguns até passaram por perseguições extremas, e buscar realmente a Deus para estarmos sendo... Pra daqui, quando a gente morrer, tiver lá no livro da vida e tem uma estrelinha do lado lá, herói da fé, né? Pra nós também. Olha só. Certo, Botega? Mais alguma coisa? Eu acredito que a gente conseguiu finalizar muito bem. Então tá, então, pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouco, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Essa presença inenarrável, Dandeco. Uau, novas palavras. Veja só, as pessoas acham que sentiram falta do fantástico, né? Dandeco, como sempre, antes da leitura dos nossos feedbacks, vamos falar o nosso feed. Nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Esse é o meu garoto. Beijão. Também temos o iTunes, você acessa o nosso site, bota /iTunes, você vai direto ao iTunes, ou no post, tem os links, todos os links que você precisa estão no post, porque os links estão no post, porque aqui no PDD os links estão no post. Nossa! Porque os links estão no post. Já falei que os links estão no post, Dandeco? Já falou milhares de vezes. Sabe o que também está no post? O quê? Os feedbacks do episódio 67, que nós falamos sobre simbologia do Natal. Quem foi o primeiro que falou lá pelo Facebook? O Éder Judson. Éder Judson, lá dos Cavacarenses, que participou desse episódio, vejam só. Falou, fala turma do PADD. Baixando, grande abraço e Feliz Natal.
mítico! Sabe quem comentou também lá, que participou? Foi o Garoto G. Garoto G, que também participou lá do Diário de Bordo. Garoto G, o Gabriel, que disse... Desculpa a demora para comentar, estava viajando. Haha. Esse episódio foi massa gravar. Obrigado pelo convite. Isso aí! Ou seja, apenas quem comentou foi os participantes, né? Faltou o Josisley ali, que também participou, comentar, não comentou. Dandeco, então esses são os feedbacks, né? Nossa, uau, mal consigo ver. É que assim, Dandeco, estamos em período de férias, até eu estou escutando menos podcasts, né? Apenas uns 10 por dia, né? Porque estamos em férias aí de tudo, o pessoal está viajando, acho que não tem tempo de comentar, né? Vamos ver, mas não tem problema. Está no faltando, próximo episódio. Está faltando aí vários feedbackadores. Luiz Vulcanes, né? Luiz Vulcanes, nossa, está sumido. Está sumido há 70 episódios. Não, 70 episódios não, porque nós nem temos 70 episódios ainda. Mas o Luiz Vulcanes está sumido alguns episódios também. O que aconteceu com o Luiz Vulcanes? O que aconteceu? Será que ele vai nos responder no próximo feedback? No próximo feedback vamos descobrir o que aconteceu com o Luiz Vulcanes. Será que ele ainda escuta o PDD? O Luiz Vulcanes está sumido da podosfera toda, hein, Nandeco? Pois é, hein? O que será que Eu acho que é por causa que ele lançou o CD novo da banda dele. Ó o jabá aqui, ó. Olha ali, link no post! CD da banda do Luiz Vulcanes. Vai ser Vulcanes. Olha ali. Entrando em erupção. O Luiz Vulcanes entrou em erupção, desapareceu dos feedbacks. Mas temos mais feedbackadores oficiais aqui também. Não apareceram nesse feedback, mas não tem problema, porque nós sabemos que vocês vão voltar em algum momento, né? Sem pressão, né, Dandeco? Sem pressão. Sem pressão. Então vamos à indicação de hoje. Opa, hoje a indicação é o Pupilas de Segunda, o episódio 46. Assistimos o Despertar da Força. Já assistiu o Despertar da Força, Star Wars, Dandeco? Já assisti, né? Muito não bom, assisti, né? Esse aí é o novo? É o novo. Não assisti. Não assistiu. Está esperando despertar a força dentro de você para assistir. É verdade. Olha só, muito bom, eu gostei, eu já assisti. E o legal desse episódio, Dan, é que você pode escutar se você quiser, porque eles falam sobre isso e não tem spoilers, né? Não tem spoilers. O legal do Pupilas de Segunda, lá do Pupilas em Brasa, é que eles leem os feedbacks que eles recebem nos episódios anteriores, veja só. É que nem a nossa área de feedback, só que eles têm um episódio só pra isso. E nesse eles comentam também algumas coisas a mais. Nesse caso, o filme do Star Wars, sem spoilers, veja só. Tem o selo sem spoilers lá que você pode escutar se você não assistiu o filme. Então, Dandeco, fica a dica, né? Link no post! Você pensou que eu não ia dizer? Primeiro link do ano, vejam só. Primeiro link do post das feedbacks do ano. Você pensou que eu não ia dizer, né? Ficou ali, né? Naquele minuto de silêncio, na expectativa. Dizer, né? Mas eu disse! Uau! Então tá, Dandeco, acho que por hoje é só. É isso aí, pessoal. Até mais! Até mais!